Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu chamei vocês para essa reunião de Zoom, basicamente, para a gente poder falar sobre uma série que me deixou viciada no último mês. Fazia muito tempo que eu não lia uma série e eu queria ler a série inteira sem parar. Normalmente eu fico um pouco cansada de ler o mesmo personagem, de ler a mesma história, né? Ficar naquela história o tempo todo tem que ser muito boa para te prender por vários livros, né? Então, normalmente o que eu faço, quando eu quero ler uma série, eu costumo às vezes ler um livro por ano da série. Eu já fiz muito isso. E eu diria que eu não lembro a última vez que eu peguei uma série e li do começo ao fim, sem parar, sem dar nem mesmo alguns meses entre um livro e outro, porque eu fiquei cansada, porque eu enjoei e tudo mais. Então eu tô muito surpresa de eu ter encontrado uma série esse ano que fez exatamente isso comigo. Então, um pouco de contexto, né? Mais cedo, agora em agosto, eu peguei uma gripe daquelas do cão, né? Que tudo dói, tudo é ruim, tudo é difícil para fazer. E o que eu conseguia fazer era ficar deitado olhando pro teto. Era o máximo que eu chegava. E aí, no final de julho, o Vitor Almeida, do Geek Freak, já comentei dele aqui antes, fez a maratona de inverno, que ele faz todo ano. E esse ano foi patrocinado pelo Audible. E ele conseguiu colocar na assinatura três livros, se não me engano, 3 ou 4 livros de graça pra gente poder, pra quem tava chegando e pra quem já assinava e participava da maratona, poder experimentar o Audible e tudo mais. E eu comentei com vocês que já tem mais de ano que eu vim tentando melhorar, né, o meu consumo de audiobook. Eu comecei há alguns anos, não deu muito certo, eu fui tentando só com não ficção. Acho que começar por não ficção para mim foi o pulo do gato. Então entrei por não ficção e aí eu vi muita coisa de não ficção, gostei bastante, me adaptei e aí eu fui para ficção. E foi um período de adaptação mesmo, porque não ficção é muito fácil, né? O narrador pega o livro e lê o livro e é isso. Mas na ficção, muitas vezes, os narradores fazem as vozes dos personagens. E eu demorei um tempo para gostar disso, me incomodava um pouco no começo. E aí eu acho que também foi um processo de me adaptar. Então agora eu sinto que eu tô super bem adaptada com o Audible e com audiolivro, né? Eu ouço pelo Audible, principalmente, que é da Amazon. E eu sei que tem alguns audiolivros agora também que devem entrar no Spotify, que acho que é incrível. Acho ótimo que tenha mais plataformas que a gente possa ter acesso a audiolivros, acho incrível. Então eu me sinto muito bem adaptada ao audiolivro. E eu tava com essa gripe toda no começo do ano, não, do mês, e eu não conseguia ler nada, porque eu não conseguia ficar segurando um livro, eu não conseguia ter atenção pra ficar olhando pra página. Como eu falei, tudo doía, inclusive os olhos, então não tinha como ler. E aí eu vi que o Vitor tinha colocado, né, nesse processo da maratona, o primeiro livro da série Blackwater, que são 6 livros. E era um livro relativamente curto, acho que dava 270 páginas e o áudio, acho que era 6 horas de áudio, mais ou menos, 5, 6 horas. Eu falei, bom, é curto o suficiente, eu acho que eu consigo ouvir, né, mesmo nessa minha condição precária, eu consigo ouvir, eu acho que é isso, eu vou tentar. E aí eu comecei a ouvir A Enchente, que é o primeiro livro da série. E aí a gente vai para uma cidade pequena do Alabama chamada Perdido, em 1919. Então a gente vai voltar aí 100 anos. E naquele momento que a gente chega na cidade, ela está um caos, porque ali está acontecendo a pior enchente que a cidade já viu na história. Então tá tudo um caos, né? A escola foi destruída, lojas, o comércio está de pernas pro ar, casas foram destruídas. Então a população está se reunindo onde pode para começar a discutir como vai ser a reconstrução da cidade. Bom, e aí a gente tá com o Oscar Kasky, que vai ser um personagem super importante. Ele é dono de uma das 3 maiores madeireiras, que eu acho que é uma das principais atividades econômicas da cidade. Ele tá no barco com o empregado dele e eles estão, né, navegando pela cidade para ver se não ficou ninguém para trás, para ter certeza de que, né, tá tudo certo, que eles pelo menos tiraram as pessoas, resgataram as pessoas da cidade. Quando eles chegam próximo do hotel, eles percebem que tem uma pessoa sentada numa das camas. Sentada numa cama está Elinor. E esperando o resgate, ela está simplesmente sentada ali. E eles ficam um pouco encucados, porque a cidade está alagada já faz um tempo, já faz alguns dias, né? Como é que ela pode ter ficado no hotel sozinha? E tá bem, assim, fisicamente ela parece bem. E o que ela comeu? Como é que ela se virou? Mas enfim. Não é hora também de ficar questionando certas coisas, eles resgatam ela
e levam ela pra junto do resto da população. Ali a gente vai conhecer as outras pessoas da família Casky, que é uma das famílias mais ricas da cidade, uma família incrivelmente poderosa, e liderada pela matriarca Mary Love. E a Mary Love não vai muito com a cara da Elinor assim que ela chega, mas a cidade acolhe ela de qualquer forma, porque mesmo que ela fosse uma visitante da cidade, ela está ilhada ali por causa da enchente que aconteceu, então tá todo mundo meio que no mesmo barco. Quase que não, literalmente. O James Casky, que é o cunhado da Mary Love, percebe que a Elinor e a filha dele de 4 anos, a Grace, se dão muito bem e convida a Elinor para ficar com eles enquanto tudo se organiza, porque ela tinha ido para a cidade, a Elinor, para ser professora, ela falou. Só que agora ela perdeu um monte de documento dela, né? Inclusive um certificado de professora e tudo mais, mas ela estava indo para a cidade para isso. E, obviamente, eu não esperava enchente e tudo mais, então ela não sabe o que vai fazer, se ela vai ter emprego, como é que vai ser a vida dela. E aí, enquanto se resolve isso, o James fala, olha, mora com a gente então, e aí você pode me ajudar talvez a cuidar da Grace, porque a esposa dele vive na cidade grande, passa mais tempo na cidade grande, em eventos grandiosos e jogando, do que com a família. Então a Elinor se estabelece com os Casky. O rio Blackwater, que banha a cidade, ele faz ali, tá ali, vai até ali a fronteira com a Flórida, e a população descreve o rio como um rio que tem águas de cheiro muito forte, e na confluência do rio, quando ele se encontra com a Bahia, se eu não me engano, a água tem muita força, e ao longo dos anos a gente vai ouvindo as histórias de várias pessoas que morreram quando foram arrastadas para a confluência. E isso é importante porque as empregadas dos Casky, comentam entre elas que tem um monstro que vive ali, né? Na cabeça delas não é a água que atrai as pessoas e afoga as pessoas. É alguma coisa sobrenatural ali, um monstro, um bicho, que puxa as pessoas para baixo e mata as pessoas. Mas enfim, na cidade, cada dia as coisas começam a voltar mais ao normal e pouco a pouco, né, tudo se adequa. Tudo melhora. A Elinor vira professora na escola, porque agora eles realmente precisam de todas as mãos que eles puderem ter. E o Oscar parece que quer se aproximar um pouco dela, enquanto a Mary Love, que é a mãe dele, desaprova completamente, porque ninguém sabe quem é essa Elinor, né? Ela não tem pedigree nenhum. E a gente sabe que com famílias ricas, e ainda mais sendo a família mais rica da cidade, essas conversas, né, de origens são muito importantes. Então a gente tem aí já um primeiro impasse. Então a gente tem os núcleos do conflito meio que estabelecidos, assim. De um lado temos a Elinor e o Oscar, que querem ficar juntos, e do outro a gente tem a Mary Love, que é contra. E esse eu diria que é o conflito principal da série, mas a gente tem alguns conflitos que são bem interessantes, para mim, pelo menos. Por exemplo, a cidade tem as 3 madeireiras que eu comentei, né? Mas tem uma chance de os Casky assumirem a maior parte da produção com a reconstrução da cidade e o crescimento do país como um todo. A gente tem um pouco da intenção de pano de fundo histórico durante a série. Então a gente também pode acompanhar discussões sobre compra de terreno, sobre investimento, expansão dos negócios, estratégias. E aí aos poucos a gente começa a entender como essa família Casky pensa e age. Pessoalmente, eu gosto muito de dramas familiares, né, de sagas familiares. Então, em essência, é isso que a gente tem em Blackwater. Mas outro aspecto que eu gostei bastante, além de acompanhar os negócios, é como a família se organiza, né? Então as brigas, a influência na cidade, os conflitos internos, mas também os conflitos externos, e enfim. Tudo isso pra mim sempre foi muito interessante, assim. Picuinhas de família, basicamente. A gente vai descobrir que existe realmente um monstro marinho nessa história. E a gente vai descobrir quem é esse monstro, a gente sabe quem é esse monstro, a gente vai descobrir o que ele faz, e ele realmente devora pessoas. Então, as empregadas do Casky estavam certas. É um livro curto, eu fiquei já cravada na história dessa família e devorei o livro, mesmo me sentindo podre. No dia seguinte, eu peguei o segundo livro. E aí, basicamente, eu li um livro por dia até eu terminar os 6 da série. Eu não vou falar muito de todos os livros, de cada livro individualmente da série, porque eu não quero dar spoiler. E apesar de não ser uma série que depende dessas reviravoltas, né? De, ai meu Deus, tá vendo bicho, e algumas coisas são relativamente previsíveis, eu diria, elas se tornam mais previsíveis porque você entende o contexto da obra, né? Então você lê o livro e você começa a entender como as coisas se conectam. Então, não quero entregar tudo pra vocês aqui, o que eu posso dizer é, a gente vai acompanhar umas 5 décadas na vida dessa família, até mais ou menos 1960.
Vale dizer que a gente tem algumas cenas de morte bem pesadas, principalmente envolvendo crianças. Tem 2 cenas com crianças. Então, acho que é importante você saber que tem algumas descrições aqui na forma como, né, esse monstro marinho mata, que pode ser um pouco pesado. Mas eu também vou dizer que ler o audiobook foi uma experiência incrível, porque o narrador, que chama Cláudio Amado, é maravilhoso. Ele conseguiu colocar as vozes de uma forma que elas traduziram perfeitamente a personalidade dos personagens. Então, às vezes, se eu perdia alguma coisa e eu ouvia um diálogo, eu sabia exatamente quem estava falando, mesmo sem ele falar o nome da pessoa, porque ele criou vozes que eu acho que se encaixaram muito bem. Então foi uma experiência excelente ler o audiobook. E apesar de eu estar aqui recomendando a série pra vocês, eu também acho relevante falar de alguns buracos na narrativa, que pra mim não foram impeditivos pra gostar do livro, mas que é importante reconhecer que eles existem. Um exemplo é o que a gente pode chamar, eu vou chamar de zumbis em um momento, eles não têm um nome no livro, não se classifica eles como nada, então é uma definição bem solta de zumbis, mas nunca é explicado como que esses personagens retornam depois de serem mortos pelo monstro marinho e outros não. Então não ficou claro por que esses em específico retornam e a gente vê eles de volta na história mais de uma vez, e os outros que a gente também viu morrer, não. Então isso pra mim ficou um pouco solto. E a gente também, eu fiquei muito mais confusa quando eu descobri que esse monstro marinho sabe desses zumbis, mas nunca fez nada pra resolver ou combater esses seres. E aí eu fiquei com a impressão de que talvez essa trama tenha sido adicionada depois, porque ela não tem consequência real nenhuma, além de criar algumas cenas de susto que desaparecem e nunca mais se fala sobre elas, sabe? Por exemplo, um desses zumbis, de novo, definição minha, tá? Eles não têm classificação no livro. Ele parece viver dentro de um armário que fica no quarto da frente de onde mora uma criança, tá? Essa criança ouve, às vezes, algo se mexer dentro do quarto. E uma vez ou outra, parece que esse ser chega bem perto da porta do quarto onde essa criança mora e ela tá lá dentro apavorada, porque ela tá ouvindo, né? Ela ouve os passos, ela ouve mexer na fechadura. Mas a gente termina o livro e essa criança e esse zumbi nunca se encontram e nunca mais fala sobre isso. Eu fiquei um pouco confusa sobre as ligações entre esses personagens e por que a existência desse personagem. Eles vão ter um papel mais pra frente na morte de um outro personagem, mas de novo, o monstro marinho sabia de tudo isso, mas não impediu nada. Então, eu não sei, eu vou ser sincera, eu não sei se eu perdi alguma coisa na história porque eu tava doente, podre, mas eu acho que não, eu acho que ficou realmente um pouco solto. Quem já leu a série me conta se vocês têm alguma teoria sobre esses personagens, porque eu realmente fiquei confusa sobre o papel deles ali e a forma como eles foram introduzidos e depois retirados da história. Uma outra coisa que às vezes atrapalha um pouco para acompanhar a série, mas se você lê bastante saga familiar é relativamente comum, é que os anos passam muito rápido. Então você tá lendo um capítulo vendo o nascimento de alguém, no próximo capítulo ela tem 10 anos, no próximo ela tá na faculdade, sabe? Uma coisa nessa linha. E aí você precisa ajustar essa linha do tempo na sua cabeça com uma certa rapidez. A pior questão para mim são 2 casos de violência sexual que são tratados de forma bem superficial. E aí, como elas acontecem, essas 2 situações acontecem meio que no meio da série, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu acho que pelo menos um dos casos poderia ter sido lidado de uma forma completamente diferente, poderia ter sido uma situação consensual, e aí a gente conheceria mais sobre um personagem vagabundo que abandona, por exemplo, uma mulher grávida, sabe? Uma coisa nessa linha, que seria muito do caráter do personagem fazer isso, mas enfim. E da segunda vez, essa violência é resultado de uma vingança, né? E a pessoa que causa o problema, que é o irmão da vítima, ou ele nunca descobre o que causou, né, o que aconteceu com a irmã, ou ele nunca se importa muito em se desculpar, assim, não tem um senso de culpa, um senso de, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu por minha causa. Então, assim, são 2 situações bem traumáticas que são resolvidas como se fossem nada, sabe?
E eu entendo que, e é isso que eu falo do livro ter 40 anos, né? Escrito por um homem faz 40 anos. Então, eu entendo que talvez isso remeta muito ao tempo em que ele foi escrito, mas eu acho que de tudo aqui na história, isso envelheceu muito mal, de verdade. Então, eu quero deixar isso aqui porque eu não sei se vocês usam, sei lá, gatilhos nos livros e tudo mais, mas assim, não são situações bem tratadas no livro. Eu acho que são bem superficiais de verdade, com resoluções mais estranhas ainda, sabe? Bem conservador cristã. Esses pra mim são os exemplos principais, assim, de buracos na narrativa ou algumas situações que eu não achei que foram muito bem feitas, mas que como são pontuais, e aí nesse caso, como é superficial, você passa por isso muito rápido, a gente segue em frente na série e não atrapalhou eu gostar da série. Mas assim, eu diria que é algo que me impediu de dar, 5 estrelas pra série inteira, sabe? Eu quero falar também do rótulo da série, 2 rótulos que a série tem, que o primeiro é terror. E eu não acho que é uma série de terror. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Porque nós temos esse ser sobrenatural marinho que mata pessoas. Mas isso me parece bem secundário no livro, sabe? Eu diria que na média é uma morte por livro e às vezes é uma morte justificada. Alguém muito ruim fez alguma coisa e aí o monstro mata essa pessoa. Então vira meio que... Enfim, justificado entre aspas, né? Mas enfim. Algumas dessas mortes quase não afetam em nada a história em si. E quase não afetam nada a história da família. E com frequência são simplesmente esquecidas. Então eu acho que não, como terror não é bom. Então quem lê esperando, sei lá, um It, né, um monstro estranho, sei lá, não vai encontrar isso aqui, tá? Então não leia. Se você é um leitor muito forte de terror, quer ler uma série de terror, eu não acho que é essa. Um outro rótulo que a série recebe é gótico. E eu também tenho minhas dúvidas se a gente pode usar esse rótulo para essa série, né? Porque a gente tem aqui o sobrenatural, que é essa criatura marinha, mas o cenário, por exemplo, não é bem gótico, né? Se a gente for considerar que o gótico cria um ambiente opressor, no caso de Blackwater, seria apenas para os empregados, que são negros e trabalham num país pós-escravidão e não têm direitos nenhum. Porém, eles também parecem felizes de trabalhar para os Cask. Eu acho que isso também, talvez vocês também possa ser um outro furo aí, que todos os empregados adoram os patrões, assim, maravilhosos. E no geral, nem todo mundo acredita ou vê essa criatura marinha, sabe? Então ela não é uma ameaça na cidade. Poucas pessoas acreditam que essa criatura existe de verdade. Então, eu confesso que eu fico na dúvida também quanto ao título de gótico, tá? Pra mim, é uma saga familiar com elementos sobrenaturais. Eu acho que ela é bem escrita o suficiente pra gente conseguir discernir os personagens, e quando algo mais sério acontece, a gente sabe quase de antemão como os personagens vão reagir, porque realmente você acompanha ali na série e você começa a conhecer muito bem cada um deles. Então, a construção dos personagens, pra mim, é a principal coisa dessa série. Então, eu acho que é isso. Uma saga familiar com elementos sobrenaturais. E fica mais óbvio ainda, talvez, se a gente for analisar o autor, porque o Michael McDowell nasceu na Alabama, em 1950, e morreu no final dos anos 90 de AIDS. E entre algumas obras que ele deixou, tem um trabalho em 2 filmes famosos, que é Os Fantasmas Se Divertem, o Beetlejuice, e Os Estranhos Mundos de Jack, que são aquele terror light, que é exatamente isso que eu acho que a gente chama de terror. Terror não explica bem o que é. Então eu sinto que é exatamente a mesma vibe dessa série, sabe? A Dark Side tem outros 2 livros do autor publicados aqui no Brasil. Um chama Elementais, que eu pretendo ler, apesar de aparecer como indisponível, então eu vou ter que dar meus pulos aí. E o outro que foi finalizado pela Tabitha King, esposa do Stephen King, porque o autor morreu antes de terminar, que chama Chamas Vivas. Tendo dito tudo isso, né, o bom, o ruim, o terror, o gótico, a saga familiar, a criatura marinha, eu acho que pra uma série, pra você passar o tempo, pra você se divertir por algumas horas e poder talvez superar uma gripe, não sei como é que você tá, superar uma ressaca literária, eu acho que é de verdade uma boa pedida, porque é uma série bem escrita, com todos esses poréns que eu comentei aqui, mas eu gostei demais e me diverti bastante. Pelo menos essa semana que eu tava podre aí, foi a minha companheira e eu gostei muito. Então, achei que valia a pena vir aqui contar pra vocês sobre essa série e perguntar se vocês já leram ou têm interesse de ler algo assim, ou tem alguma outra série
parecida com essa, de sagas familiares. Aceito algumas coisas sobrenaturais também, que vocês querem me recomendar. Eu aceito demais recomendações sempre, vocês sabem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!